Você que trouxe a sua Bíblia, toma agora em suas mãos. Você que tem a sua Bíblia aí no seu smartphone, tablet, deixa agora o WhatsApp de lado aí, sai do Facebook e abra aí a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 2. Quando eu digo sai do Facebook ou de qualquer rede aí, que você pode estar conectado, é porque daqui da frente a gente acompanha os irmãos cantando. E é impressionante como algumas pessoas ainda, diante da adoração, ainda conseguem ficar conectado a qualquer rede. A gente percebe os dedinhos aí, e o louvor está acontecendo e alguns estão ali apertando e apertando. Toca o coração da gente quando a gente vê uma coisa dessa, porque estamos na casa de Deus, na presença de Deus, e alguns não se conectam a Ele. Vamos nos conectar a Deus, a Sua palavra. As coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz, e parece que estamos dormindo ainda. Apocalipse capítulo 2, verso 1. João escreve a primeira carta à igreja de Deus. E João escrevendo no verso 1 do capítulo 2 do Apocalipse, João escreveu assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Como você percebeu aí, o verso 7, João escrevendo aquilo que Jesus ordenou que ele escrevesse, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus sempre quis falar ao homem. Deus sempre utilizou instrumentos para poder falar ao homem. Só no Apocalipse, se você der uma olhada com calma, você vai encontrar pelo menos 10 vezes essa expressão: quem tem ouvidos, ouça. Aqui, Deus diz quem tem ouvidos, ouça. Não é porque as pessoas têm problemas auditivos, não é nada disso. É porque as pessoas, na realidade, têm problemas bem longe de serem físicos. O maior problema das pessoas é espiritual. Aqui, o ouvir, não é um ouvir tão somente, mas o entender e praticar. Deus quer que o povo ouça, não com o ouvido, mas principalmente que o povo ouça com entendimento e pratique aquilo que está ouvindo. Não sei se você vai concordar comigo, mas desde o Éden, Deus tem falado ao ser humano, mas infelizmente, nem sempre Deus se faz ouvir pelas pessoas. Às vezes Deus nem fala, Ele grita. Às vezes as trombetas estão, quem sabe, clamando em alto tom, tentando despertar um aqui, outro ali, mas a gente percebe que as trombetas têm sido poucas. E nós precisamos então ter mais homens e mulheres de Deus que toquem as trombetas, que vivam a mensagem das trombetas. Queridos, quero frisar a vocês que não é por deficiência auditiva que as pessoas não têm ouvido a palavra do Senhor, mas sim por falta de entendimento e disposição em atendê-lo. Em algumas oportunidades, o próprio Deus afirmou essa realidade. E eu quero que você confira o que eu vou dizer aí na sua Bíblia. O profeta Jeremias, nos seus dias, Deus o chamou ainda criança e disse a ele: Jeremias, você vai falar para ver se o povo ouve a minha voz.
Só que não foi bem assim o que aconteceu. Jeremias, profeta de Deus, capítulo 5. Em muitas oportunidades, Deus deixou claro que o povo não quer ouvi-lo. Por mais que ele fale, por mais que ele grite. Jeremias capítulo 5, verso 21. O profeta escreveu o que Deus mandou e ele escreveu assim: ouve agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos, mas não querem enxergar, que tendes ouvidos e negam a ouvir. Talvez a sua tradução é um pouco diferente da minha. Eu estou usando uma linguagem mais atualizada, porque fica mais fácil a compreensão daquilo que Deus quer dizer. O profeta diz: ouve agora, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos, mas não querem enxergar, que tendes ouvidos, mas negam a ouvi-lo. Se você achar pouco apenas Jeremias, vai a Ezequiel, capítulo 12. Você vai ver que Deus utiliza vários profetas para dizer a mesma coisa. Ezequiel capítulo 12, o verso 2. O profeta escreve assim, capítulo 12, verso 2. Filho do homem, tu que habitas no meio de uma casa rebelde, que tem olhos para ver, mas não enxergam, tem ouvidos para ouvir, mas se negam a escutar, porque é nação rebelde. Amigos, deixar de ouvir o que Deus quer nos falar é muito perigoso. Deus tem falado de diversas formas. E creio eu que deixar de ouvir a Deus é muito perigoso, porque Ele é o único que conhece os detalhes do passado mais remoto e do presente por vir. Ou melhor, do futuro por vir. Deus é o único que conhece o passado com todos os detalhes. E conhece o futuro que nós desconhecemos na plenitude. Então, quando Deus, conhecedor que é do passado e conhecedor que é do futuro, nos diz: ouça, é porque faz-se necessário que ouçamos a sua voz. Deus está falando. E eu repito, deixar de ouvir a Deus vai trazer prejuízos eternos para nós. Deixar de ouvir as orientações preciosas de Deus é perigoso. E Deus tem uma mensagem que está sendo falada, anunciada, pregada de diversas formas. E nós, como povo, como nação, ainda não temos dado o ouvido necessário para essa mensagem. São poucos os que têm dado ouvidos, e quando eu digo dar ouvidos no sentido de praticar, esses às vezes ficam tristes, alguns desanimados, alguns tentam de diversas formas alertar, e diante dessa realidade, penso eu que como ministro do Evangelho, chamado por Deus para estar junto a vocês, sinto-me na obrigação de pelo menos, pregar a mensagem, falar a vocês, tentar mostrar a vocês que Deus está falando. Apocalipse capítulo 12, verso 7. Veja as orientações preciosas que Deus nos transmite neste capítulo. Aqui Deus traz informações do passado, do presente e do futuro. Apocalipse capítulo 12, o verso 7, diz assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás,
o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Verso 12. Por isso, festejai, ó céus, e vós o que neles habitais, aí da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Queridos, o Apocalipse aqui nos informa que em algum momento da história desse universo, houve uma guerra, uma batalha. E essa guerra, essa batalha, não aconteceu aqui na terra, ela aconteceu no céu. E a batalha se fez entre dois exércitos, o exército de Cristo e os seus anjos, e o exército de Satanás e os seus anjos. E aí você pode se perguntar, como assim? O exército de Jesus e os seus anjos, ok, mas o exército de Satanás e os seus anjos? Sim. O diabo, a antiga serpente, de alguma maneira conseguiu convencer uma parte dos anjos de que ele tinha uma proposta melhor para os anjos. O diabo conseguiu, de maneira inexplicável, seduzir, atrair, convencer uma parte dos anjos que habitavam os céus. E detalhe, essa parte que se uniu ao diabo, tomou lugar na batalha. E a batalha não é como alguns pensam, apenas física. Eu creio que a batalha foi muito mais intelectual do que física. A batalha, ela começa na mente. Até porque você precisa decidir de que lado você vai ficar. Creio eu que no céu, o diabo usou todos os seus argumentos que tinha de uma mente brilhante, pois fora criado perfeito. E ele começou a colocar os seus argumentos para seres perfeitos. E ele estava argumentando, não é contra o pastor Laerte, não é contra uma liderança de uma igreja, ele estava argumentando contra o próprio Criador. Ele estava argumentando contra o próprio Deus. Penso eu, aqui imaginando, que ele assumiu uma posição e começou a falar, gesticular, argumentar com os anjos, e a sua argumentação conseguiu espaço na mente daqueles anjos. É um mistério para mim, e creio para você, como que ele conseguiu convencer aos anjos de que a proposta dele era melhor do que a proposta do Criador. O certo é que ele conseguiu. O certo é que os anjos deram ouvidos à proposta dele. E esses anjos se colocaram do lado de Lúcifer. E a guerra então foi travada. O Apocalipse diz que a guerra foi travada e que Jesus, Miguel, venceu o diabo. E não apenas o venceu, mas o expulsou do céu. E por ele ter sido expulso do céu, diz o Apocalipse que os anjos que ficaram no céu festejaram. Por quê? Porque aquele que era o acusador, que acusava quem? Deus. Foi expulso. Ele acusava Deus. E você sabe quais eram as acusações, eu não tenho tempo para poder dissecar todo o assunto. O certo, queridos, é que o diabo, a antiga serpente, conseguiu de maneira intelectual convencer
seres perfeitos, de que Deus não é a melhor escolha. Conseguiu convencer as pessoas que habitavam os céus, os anjos, melhor dizendo, de que a proposta de Deus para eles não era a melhor proposta. E, infelizmente, esses anjos foram lançados, precipitados para a terra. E ao virem para a terra, eles não ficaram parados. Eles não ficaram parados. Antes, porém, quero mostrar a você que a serpente, apontada aqui no verso 9, do capítulo 12, é a mesma serpente lá do Éden. O verso 9 do capítulo 12 diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Essa serpente aqui é o dragão, que se chama Diabo. E essa serpente aqui tem uma característica que você precisa perceber. Você consegue pegar uma característica aí da personalidade da serpente no verso 9? Alguém já encontrou? A serpente é o quê? Sedutora. Sedutora. É a característica da personagem dessa serpente. Ela tem facilidade de seduzir, de atrair, de conquistar mentes e coração. Não sei se você vai concordar comigo, mas ela tem até hoje conquistado muitas mentes e muitos corações. Ela tem feito o trabalho dela em até certo ponto com sucesso. Não são mentes fragilizadas, não. São mentes até privilegiadas. Ela tem conquistado. Queridos, a principal, guarde isso na sua cabeça, a principal arma dessa serpente é seduzir. E sabe como ela faz para seduzir? Engano. Ela seduz com engano. Ela não seduz as pessoas com a verdade. Ela seduz as pessoas com um engano. Vou te dar uma prova aqui. Outro dia desse eu fui a um desses grandes hipermercados aí com o meu filho, Samuel. Nós fomos comprar coisas que já estavam na lista de compra. A Mariana tem esse hábito, ela lista tudo e nós vamos comprar. E seguimos a lista. Estávamos comprando. Aquilo que estava na lista, que ela colocou, a gente foi comprando. Colocou no carrinho, estamos saindo. Quando vamos passar para o caixa, há um corredor cheio de salgadinhos, balas, chocolates. Não tem jeito de você pagar a sua compra se não passar por esse corredor sedutor. Quando eu digo sedutor, para criança, viu? Não é para adulto, não. Vocês estão pensando que é para vocês? A sedução está para os pequenos. Salgadinhos, balas, chocolates. E detalhe, tudo bem colorido. De maneira que chama a atenção da criança. E de alguns adultos também, eu sei. E entramos no corredor ali. E o meu garoto olhou e disse: papai, você compra um salgadinho? Irmãos, como não comprar? Não é assim que a gente pensa? O seu filho pedir: papai, compra um salgadinho. Antes que alguém pense que eu sou fanático, eu comprei, tá? Não deveria. Não deveria. Sabe por que eu comprei? Por um único detalhe. Eu não havia combinado com ele que não iria comprar.
Depois daquele dia nós combinamos. Dei para ele o salgadinho e combinamos. Nós não iremos mais comprar esse tipo de alimento. Combinado? Falei com ele, combinado. Combinamos, agora não compro mais. Queridos, a serpente tem PhD em sedução. Entenda isto. Ela nos seduz com facilidade. Existem coisas que eu não quero, você não quer, sua família não quer. Mas ela consegue nos convencer que nós queremos e precisamos. Eu vou provar isso para você. Gênesis, capítulo 2. Verso 15. O verso 15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e o comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Se você ler atentivamente o texto, você vai perceber que a árvore estava ali, aonde Deus deixou. Que o fruto estava ali na árvore. E que Eva, em outras oportunidades, já havia deparado com o fruto. Adão já havia se deparado com a árvore e com o fruto. E em nenhum momento eles pensavam que a árvore e o fruto eram agradáveis aos olhos e desejoso para se comer. Em nenhum momento, Eva, por si só, sentiu interesse pelo fruto. O livro História da Redenção, a autora diz que a serpente, o diabo, quando lançado, precipitado para a terra, sabia que tinha uma única chance de levar ao homem a transgredir as orientações divinas. E quando o diabo resolveu criar o plano de sedução para o santo casal, ele não aceitou que os seus aliados o acompanhassem. A autora do livro diz que ele se retirava e passava horas e horas e horas pensando, articulando como ele iria fazer para levar o casal ao pecado. A autora diz mais. Ela diz que esse ser que foi precipitado do céu, ele ficava no jardim do Éden, às escondidas, por entre as árvores do jardim, analisando o comportamento do casal, para ver qual seria a melhor estratégia a utilizar para levar o casal ao pecado. Ele passou horas e horas e horas analisando comportamento para poder criar a sedução. E depois de muito tempo analisando o comportamento do casal, ele criou em seu laboratório, vamos dizer assim, a sedução dele. E o texto bíblico nos diz que ele tomou
o corpo da serpente, se projetou ali na árvore, e quando Eva estava ali, a observar a árvore, ele entra então em diálogo com ela. Detalhe, ele começa agora a colorir o fruto com cores que ela não havia visto no fruto. Ele começa a colocar sabores, odores, num fruto que ela não havia visto e nem sentido ainda. Ele toma o pincel lá do inferno e pinta com cores atrativas. Ele usa perfumes que eu não sei de onde ele tira e coloca para atrair, para seduzir, para enganar. Amigos, eu assisti em minha casa, quando estava preparando a mensagem, alguns vídeos postados pelos melhores fotógrafos de alimentos. Faça isso na sua casa quando você tiver um tempo de sobra. Busque vídeos de fotógrafos que clicam alimentos e você vai ver como é a armadilha da indústria de alimentos para nos atrair, para nos seduzir, para nos enganar. Os alimentos, nem os fotógrafos comeriam. Eles falam nos vídeos que eles postaram. Nem eles comeriam. Você vê a foto na embalagem e você diz assim, que delícia. Mas quando você abre a embalagem, não é aquilo que você está vendo na embalagem. Sem contar as frases que eles colocam nas embalagens. Não sei se você sabe, a Fátima Bernardes, que tem alcançado aí uma audiência extraordinária no horário da manhã, ela faz propaganda para uma marca de alimentos. E a ONU soltou a informação que o tipo de alimento que Fátima Bernardes anuncia provoca câncer. Na outra semana, ela reuniu com os donos da marca e disse, estou fora, não quero colocar a minha imagem diante de um produto que traz enfermidade para as pessoas. A minha imagem é mais preciosa do que dinheiro. E ela cancelou o contrato. A imagem dela é mais importante do que o dinheiro. Queridos, nós precisamos urgentemente dar ouvidos ao que Deus tem falado quando o assunto é estilo de vida. Jesus está voltando, todos nós estamos sabendo, todos nós estamos falando. Eu não me preocupo se Jesus vem hoje, amanhã, daqui 1 ano, 10 anos, eu não me preocupo. Sabe o que eu me preocupo? Estar pronto. Se Jesus vir amanhã, glória a Deus. Se Ele vir depois de amanhã, Deus seja louvado. Se Ele vir daqui 10 anos, Deus seja louvado também. Sabe por quê? Porque Deus irá vir na plenitude dos tempos. O calendário de Deus não fura, irmãos. Não erra. O dia não sabemos, mas sabemos dos sinais. Os sinais servem para nos alertar de que precisamos estar preparados. Preparados. Como pessoa, como família, como povo. Precisamos estar preparados. E algumas pessoas podem pensar assim, mas essa é a questão de alimentação de novo. Isso não tem muito a ver com a mensagem de Deus. Escute o que eu vou dizer a vocês. Quando adolescente, eu era um jovem apaixonado pelos escritos de Ellen White. Apaixonado. Eu gastava horas e horas da noite lendo.
E o que eu li há 12, 20 anos atrás, eu tenho tudo na memória. E eu me lembro muito bem de uma citação, de um texto que li, aonde Ellen White fala com relação da crucifixão de Cristo. Nunca me saiu aquilo da mente. E eu vou narrar rapidamente para vocês. Ela diz que Jesus estava ali nas mãos de Pilatos. Pilatos, ao analisar o caso de Cristo, racionalmente ele chegou à conclusão de que ele era inocente. Tanto chegou a essa conclusão de que ele disse ao povo: ele é inocente. Mas o povo não queria que Pilatos o libertasse. Pilatos, então, querendo estar bem com o povo, politicamente falando, ele decidiu então que enviaria Jesus para os soldados castigá-lo. Quem sabe se os soldados o castigassem bastante, o povo começasse a ter dó, pena dele. E Pilatos disse para os soldados: levem-no. E deu um castigo a ele. E você já sabe qual é o castigo que ele levou. Eles cuspiram em Cristo. Eles espancaram o Senhor. Eles chicotearam. Eles bateram na cabeça dele com um caniço, um pedaço de pau. Eles colocaram uma coroa de espinho e com um pedaço de pau bateram na cabeça dele e os cravos penetraram. Eles fizeram uma barbaridade com Cristo, ao ponto de, fisicamente falando, aquele que passara o dia inteiro e a noite inteira sem descanso, está agora quase que fisicamente esgotado. E agora Pilatos recebe aquele que fora açoitado, chicoteado, cuspido, humilhado. E Pilatos pensa assim: eles vão agora libertá-lo. Só que antes de Pilatos tentar mais uma vez libertar o Salvador, ele recebe agora a visita de sua esposa. Uma mulher que Pilatos respeitava. E ela vira para Pilatos e diz assim: não coloque a mão nesse homem. Não toque nele. E Pilatos pergunta: por quê? E ela diz: eu tive um sonho. E no sonho Deus disse que ele é inocente. E que você não deve colocar a mão nesse santo homem de Deus. Pilatos ficou impressionado com as palavras da sua mulher. E ele agora ficou mais convicto ainda que deveria soltar Jesus Cristo. E ele começa agora a pensar, planejar como ele iria convencer aquela multidão enfurecida a soltar o Salvador. E veio agora à mente de Pilatos uma ideia brilhante. Havia, naqueles dias, um hábito, um costume da cultura do povo, de que um malfeitor deveria ser libertado naquele dia. E Pilatos pensou consigo: se eu pegar o pior criminoso que tenho aqui preso, e colocar diante desse povo, para que eles escolham entre Jesus e esse criminoso, certamente o povo vai desejar que Jesus seja liberto. Ele raciocinou, irmãos, como eu e você faríamos. E ele então trouxe à frente, colocou do seu lado esquerdo Barrabás, o pior criminoso que ele tinha preso. E ele começou agora a descrever Barrabás. E Pilatos começou a dizer: povo, tenho aqui do meu lado esquerdo o Barrabás, o pior criminoso que temos na atualidade, assassino, estuprador, traficante. Começou a classificar Barrabás. E certamente entre os que ali estavam, haviam pessoas que foram prejudicadas por Barrabás, ou quem sabe alguém de sua família. E Jesus estava ao lado direito, enquanto que Pilatos fazia ali a descrição do terrível Barrabás. Agora Pilatos vira para o lado direito com voz mansa, tranquila e diz: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? Um homem que não fez nada de mal. Um homem que
no seu tempo de vida, diz ter curado alguns, diz que é o Filho de Deus. Foi isso que ele fez. Mas do lado de cá, esse não, esse é criminoso. Quem vocês querem que eu solte? E Pilatos pensava consigo, o povo vai dizer, solta Jesus e crucifica Barrabás. Mas não foi isso que aconteceu. Diante da pergunta, a multidão enfurecida gritou, solta Barrabás e crucifica Jesus. Eu posso imaginar o semblante de Pilatos. O quê? Vocês entenderam o que eu falei? Vocês querem que solte Barrabás? E o povo dizia, solta Barrabás, crucifica Jesus. E a pergunta é, por que o povo escolheu libertação para Barrabás e crucifixão para Jesus? Por quê? Aí entra a serva do Senhor para nos dar a orientação. Ela diz que o povo escolheu crucifixão para Jesus e libertação para Barrabás por 2 motivos. Primeiro, entre os líderes ali, haviam demônios personificados em forma de pessoas. E eles instigavam. E eles incitavam o povo. Segundo, ela diz que a mente do povo estava embotada, anuviada, escurecida, pervertida. Por quê? Porque comiam aquilo que não era para comer. Está escrito. Comia aquilo que anuviava o cérebro, a mente. E eles não conseguiam mais ver em Jesus o Filho de Deus, o Salvador. Não conseguiam. Eu não estou aqui para poder falar para vocês o que comer ou o que não comer. Eu não estou aqui para isso. E creio que nem preciso isso fazer. Eu estou aqui para dizer a vocês que aquilo que você come pode entorpecer o seu cérebro, espiritualmente falando. Pode deixar o seu cérebro bloqueado para entender e ouvir a mensagem de Deus para esses últimos dias. Eu não tenho dúvida alguma, dúvida nenhuma, de que no reino de Deus, o céu que eu quero, o céu que você quer, os alimentos que são oferecidos por aí, em grande escala, lá nós não os teremos. Lá nós não os teremos. E eu posso citar alguns. E não é aqui nenhuma intenção da minha parte para machucar ninguém. É para você pensar. No céu ou na nova terra, nós não abataremos nenhum animal para comer. Nenhum. Não mataremos os animais. Nós conviveremos com eles pacificamente, como no Jardim do Éden. Como povo de Deus, irmãos, nós precisamos entender que o nosso caráter se faz aqui e não lá. O nosso caráter tem que estar pronto para o reino de Deus aqui, agora, e não lá. Não é crítica para quem come, quem não come, não é isso. Não é isso. É apenas para lembrar-nos de que há coisas que aqui hoje comemos, que no céu não comeremos, e nem na nova terra. Não comeremos. E quero deixar claro que ninguém vai ser salvo porque come ou não come. Não é isso, vocês sabem disso. Mas o grande problema é que às vezes ao comer, eu tenho a minha mente anuviada, bloqueada, e eu não percebo que Jesus está chegando. Eu não percebo as coisas acontecendo. Por quê? Porque o meu cérebro, minha mente, eles estão o quê?
bloqueados. E aí eu poderei, quem sabe, por ter a mente bloqueada, não entender o tempo do fim que está diante de nós. Lembram-se do que Jesus falou quando aqui esteve? Ele disse claramente que quando se daria a sua vinda, pela segunda vez, a vinda se daria, não fui eu que gritei não, viu? A vinda se daria, som, a vinda se daria como foi nos dias de Noé. As pessoas o quê? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento e não perceberam o quê? Ali não está dizendo que comia ou que não comia, não está dizendo, mas se não perceberam, é sinal que aquilo que comiam dificultavam a conexão com o nosso Deus. Eu quero que vocês vejam agora um vídeo bem rapidinho, para que vocês possam entender aquilo que eu estou tentando transmitir a vocês nessa manhã. O vídeo é rápido. O Juan vai colocar para nós, preste atenção nesse vídeo. Talvez você já tenha visto ele. Não é a igreja quem está falando o que vai ser falado ali, tá? Não é um pastor, é a mídia. Reta não corre mais. Dias com a ajuda do andador. Reta mora no asilo mantido na cidade pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E este é outro segredo da longevidade de Loma Linda. Boa parte da população é adventista. Quando perguntamos por que vivem tanto, a resposta deles é sempre a mesma. Tenho confiança em Deus. Porque tenho confiança em Deus e porque sou vegetariano, diz o chileno Otto, que veio para a Califórnia ainda criança e dedicou sua vida aos livros que pregam a fé. Otto está entre os mais jovens do asilo, tem 95 anos. Margie tem 103 e só usa o andador porque o regulamento do lugar exige. Ela não parece mesmo precisar muito dele. Sou vegetariana há 60 anos, justifica ela. I'm a vegetarian, been for 60 years or more. Outra regra de ouro do lugar é não ao cigarro. Jay McFarland foi o criador do programa Pare de Fumar em 5 dias. Segundo ele, este é o tempo necessário para resistir ao hábito. E se chegar aos 10 dias sem cigarro, o ex-fumante recupera paladar e olfato e ganha coragem para continuar o programa. Your body is a temple. Nosso corpo é como um templo e não se joga lixo num templo, diz ele. Aos 95 anos, o médico pode dizer que ajudou milhares de americanos. Já este outro médico de Loma Linda, aos 92 anos, ainda ajuda. O Dr. Els Ritworm dispensou a aposentadoria e ainda participa de cirurgias num dos hospitais locais. My hands are good and they don't shake. Tenho sorte de ter mãos firmes. Elas não tremem, mostra ele. O Dr. Els diz que o fato da cidade ser uma colônia de adventistas do sétimo dia pesa muito nos índices de longevidade. Em parte pela fé, mas em parte por causa das regras da igreja, que estabelecem o vegetarianismo e a abstinência de álcool. A man in California will live Pesquisas mostram que um morador da Califórnia adventista vive 9 anos e meio mais que um não adventista, explica o médico. Quem não fuma ganha alguns meses de vida. Quem faz exercício também. E quem come vegetais e castanhas, como nozes, também ganha tempo lá no fim da vida. Além disso, o Dr. Els dá outras dicas para viver muito. Beber pelo menos 5 copos d'água por dia reduz em 50% a incidência de doenças do coração. E de coração, o médico entende. Ele é um dos maiores cardiologistas da sua geração.
E este é outro segredo da longevidade local. O sistema de saúde é excepcional e a renda per capita da cidade é altíssima. Basta ver pelo porte das residências. Para muita gente da região, passear no fim de semana para ver as imensas casas é um hobby. Well, I'm going to California, where they sleep out every night. É o caso de Leonard e Rita, que de tanto prestarem atenção nas mansões, acabaram construindo a própria. Ele, nascido no Brasil, ela em Portugal, foram para os Estados Unidos ainda jovens, mas estão casados há apenas 9 anos. Ambos ficaram viúvos e são o segundo casamento um do outro. Fomos no estado de Oregon, onde mora minha filha. Ela fui lá levá-la porque é minha filha que manda em mim, né? Já que a minha mulher faleceu, então a filha manda em mim. Estou brincando. Mas fomos lá visitá-la e ela olhou assim para ela e nós saímos, andamos. Depois ela veio assim e disse, olha, quero lhe dar dizer um segredo. Você deve casar com essa mulher, papai. O senhor deve casar com essa mulher. Imagina. Ela é uma mulher muito boa. Falei, muito obrigado. Então eu digo que eu casou comigo porque a filha mandou. Histórias como a de Leonard e Rita são comuns em Loma Linda e também fazem parte da explicação para a vida longa. James e Erin casaram-se há 25 anos, quando ele ficou viúvo. Ela era solteira. The Bible says it's not good for a man to live alone. É como diz a Bíblia, não é bom para um homem viver sozinho. E como eu quero viver sob as regras da Bíblia, quando eu fiquei viúvo, comecei a procurar outra mulher para me casar. A Igreja Adventista estimula, além da vida a dois, o amparo da comunidade, que ajuda no equilíbrio emocional. Estudar muito, viajar e qualquer outra atividade intelectual também são encorajados. Oh, I read so much. I love to read. Até hoje adoro ler, diz Alice. Leonard também lê bastante. Apesar de não ter computador em casa, assina várias revistas. E como todo mundo na cidade, não fica parado. Cuida sozinho de todo o quintal. É aqui que eu passo meu tempo, viu? Exercitando e trabalhando. Para mim é um prazer, eu tenho uma alegria de fazer esse trabalho, viu? E muita gente aqui faz isso, não é? Muita gente. A maioria do povo aqui fazem isso, né? Eles, você vê médicos, engenheiros e doutores, catedrais trabalhando na horta, né? Não é incrível isso? Incrível é a energia de Leonard aos 78 anos e Rita, 70, considerados jovenzinhos na cidade. Cidade que tem Rita, 94 anos, Margie, de 103, o Dr. Els, com 92, Alice, com 94, o Dr. J, com 95. There's never a wish better than this when you only got 100 years to live. Só para vocês terem uma noção desse reduto adventista, de como eles vivem. Pessoas com a idade bem avançada, mas com a mente bem esclarecida. Esse é o propósito de Deus para nós, seu povo. Que nós possamos vivenciar aquilo que Deus tem para nós. E lembrando, Jesus está voltando. Ele está vindo. Estará você pronto? Estará você preparado? Queira que sim. Espero que sim. Que Deus possa vir o mais rápido possível e que possamos ascender os céus com Ele. Vamos ficar em pé, vamos orar. Nosso grande Deus, sabemos que o Senhor tem nos falado de diversas maneiras, mas a sua palavra, as Sagradas Escrituras, ela tem sido todos os dias a voz do Senhor a nos falar, quer seja no nosso lar, no nosso trabalho, aqui na tua casa. E nessa manhã, Senhor, nós ouvimos mais uma vez a tua voz. E nós gostaríamos que o Senhor nos ajudasse a colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos falado. Que aquilo que não tem sido boas escolhas para a nossa vida pessoal ou familiar, que o Senhor nos ajude, ó Deus eterno, a tomar novas escolhas. Escolhas saudáveis. Escolhas de coisas e alimentos
que certamente nos aproximarão ainda mais do Senhor. Que o Senhor possa se compadecer do teu povo. Que o teu povo, Senhor, nosso Deus, seja poupado quando o Senhor aqui voltar. Que o seu povo, que chama pelo teu nome, possa nessa manhã ter compreendido a tua palavra e possa sair daqui com a certeza de que é o Senhor quem está falando e que quem está chamando não é apenas um homem, mas é o Senhor nosso Deus. Portanto, Pai querido, ao nos despedirmos da tua casa, nos despeça com a tua bênção. Nós te pedimos, nós te oramos agradecidos, e em nome de Jesus. Amém.